Na Nicarágua, fiéis desafiam proibição do governo para celebrar Semana Santa. A gente vai trazer na sequência uma reportagem mostrando esse aumento da repressão na Nicarágua. Agora sim, a gente já tem aqui, vamos acompanhar. O regime do presidente Daniel Ortega voltou a restringir liberdades individuais ao suspender procissões em vias públicas durante a Páscoa. As manifestações religiosas devem estar restritas aos templos e igrejas. Ortega alega questões de segurança para justificar a proibição. Em algumas paróquias, fiéis descumpriram a decisão e recriaram a Via Crucis. A relação entre Daniel Ortega e a Igreja Católica na Nicarágua se deteriora desde 2018, quando religiosos apoiaram protestos contra o governo, especialmente por causa de mudanças na Previdência Social. Na ocasião, a polícia teve uma resposta violenta e houve centenas de mortos, assim como a prisão de pedros e expulsão de clérigos estrangeiros que participavam de atividades beneficentes. No Vaticano, o Papa participou da tradicional vigília do Sábado de Aleluia. Falando aos fiéis presentes na Basílica de São Pedro, Francisco não citou nenhum governo, mas criticou posturas que, segundo ele, levam à corrupção, injustiça e guerra. E diante disso, Adriano Cerqueira, diante desse aumento da violência na Nicarágua, dessa escalada autoritária do regime de Daniel Ortega e especialmente dessa ofensiva contra a população cristã, te preocupa, Adriano, a posição do governo brasileiro, que tem feito acenos, em geral, a vários regimes de esquerda pelo mundo, a ditaduras, né? Reabriu a representação diplomática na Venezuela, tem a retomada de relações com Cuba, esse apoio ou essa posição duvidosa em relação à Nicarágua, né? O governo brasileiro não quis assinar a declaração da ONU que repudia as agressões a direitos humanos que estão acontecendo na Nicarágua, né? O Brasil se absteve, não assinou esse documento da ONU. Todas essas sinalizações e esses acenos do governo brasileiro na política externa e, em especial, a posição adotada em relação à Nicarágua. Te preocupam, Adriano? Bastante. É mais um vexame, né, digamos assim, diplomático do governo do Lula, né, no seu terceiro mandato. É evidente que há uma afinidade ideológica com esses regimes de extrema esquerda, né, que são muito autoritários, né, tendem a querer ter só um partido dominando toda a política, tem fortes restrições à religião, porque a religião dá uma certa liberdade de consciência, dá uma certa libertação para o indivíduo em relação às questões do Estado, e regimes de natureza totalitária, como os de extrema esquerda, não gostam disso. Então, é muito preocupante, sim, né, que o governo brasileiro se abstenha de fazer críticas diretas e severas contra um Estado que atenta contra a chamada, né, o chamado Estado Democrático de Direito, enquanto um conceito internacional. Então, sem dúvida, é muito preocupante, é lamentável e é mais um vexame diplomático nesses 100 dias aí de governo Lula. Você acha que seria necessária também uma reação mais enérgica do Vaticano, Adriano? Afinal de contas, não é só essa medida, né? Essa proibição de procissões e repressão a católicos na Semana Santa, né? Que é um período das principais datas, né? Do calendário cristão, a Páscoa, mas não é só isso, né? Padres, freiras têm sido perseguidos, religiosos em geral têm sido duramente reprimidos por, segundo a ditadura nicaragüense, oferecer apoio a opositores, né? Também seria necessária uma reação mais enérgica vinda do Vaticano, Adriano? Era o mínimo de se esperar, né? Porque o próprio Papa, quando ele quer, ele nomeia, ele fala claramente quem ele está defendendo, inclusive recentemente, né? Ele deu declarações sobre Lula e a própria Dilma Rousseff, e agora, quando ele tem um Estado, tem católicos dentro do Estado, na região da América Latina, sendo duramente perseguidos, e ele se limita a fazer uma declaração assim, muito por alto, né? É muito ruim para a comunidade católica, que deve estar se ressentindo de uma postura mais contundente da parte do Vaticano. Aparentemente, a gente fica imaginando se não tem uma certa afinidade ideológica também com o Papa em relação a esses regimes. Fica, no mínimo, essa forte impressão, né?